Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Lucrar, nessa terça-feira maravilhosa. Meu nome é Lívia, sou contadora, sou consultora financeira, sócia dessas belezas aqui na WayGet Soluções em Finanças. E estamos aqui nessa noite para falar mais um pouquinho sobre finanças, de uma maneira leve, extrovertida, de acordo com o nosso entendimento, nossa vivência, de acordo com o que nós vivemos no dia a dia, vamos por assim. E queria dar boa noite para a Soraya e para o Everson. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Até parece que a gente é educadinha assim. Fala, galera. Soraya Mendonça na área. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer estar com você de casa que nos acompanha, de casa do carro, como diz o cara da Transcontinental, com aparelhinho no ouvidinho. A gente também escuta as coisas por aí. E a Lívia falou bem falado, né? A gente procura falar de finanças de uma maneira leve, simples, com as nossas experiências, sem sermos donos da verdade. Por isso que o Pode Lucrar é o podcast onde a gente vai... Falar A verdade além do cifrão. A gente vai vir treinado disso aí ainda. Vai melhorar. Vai melhorar. Aqui a gente fala a verdade além do cifrão, porque é a nossa vida, né? São as nossas experiências. Não é só colocar um cifrão lá e falar, ai, que lindo. O guru das finanças. Para. Não somos. Não somos. Não vamos te apresentar a pílula do Matrix vermelha ou azul, escolhe e você vai resolver seus problemas financeiros. Não, a gente vai te contar as nossas experiências. E aí você vai aproveitar. O que nós vivemos e o que deu certo Te pra mostrar gente. possíveis caminhos, né? Exatamente, o que a gente tá caminhando aí. E aí, Certo. Eberson, e você? Ah, eu não falei o que eu sou, né? Não, menino. Soraya Mendonça, cientista contábil, consultora financeira, palestrante, apresentadora, mentora empresarial, pisciana que realiza, sonhadora pra caramba, adoro sonhar. Sou gente, assim como vocês. Fala, pessoal, que é o Eberson Costa. Aqui. Veio aqui hoje. Cientista contábil, consultor financeiro, sócio da Soraya, da Vera, da Lívia, na WayGet Soluções Finanças. E na WayGet sou gestor operacional. Ele que manda em tudo lá, gente. Não manda nada. As mulheres mandam, eu só sigo o caminho. Ele só fala, ó, dá não, ó, dá sim. Tá, sim, estamos operando bem, é isso aí. Bom, queria agradecer, como outras oportunidades também, a Rádio e TV Black Sampa pelo espaço, agradecer às meninas pela oportunidade, agradecer também ao público que está nos acompanhando, seja só no áudio, seja em vídeo, né? Vai ter aí no YouTube. E se você está nos acompanhando, acompanhe também a WayGet, acompanhe mais ainda a Black Sampa, a TV, que tem sempre conteúdo aqui e bora que vamos. Não preciso falar mais nada, o Eberson já deu o recado. É isso, gente. Bom, nossa pauta de hoje é um assunto que, para mim, é um assunto relevante, atual e que já pincelamos algumas vezes em outros episódios, mas hoje nós vamos trazer ele com mais vivência, com mais informação para vocês. E o tema de hoje é: qual o preço de não poupar? Nós já falamos no primeiro episódio um pouco, né, sobre a questão da reserva financeira, que está ligada à questão de poupar. Mas hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho de quais são as consequências de não ter essa reserva, esse poupar, o que pode acontecer se caso a gente não tenha essa visão de que a gente tem que poupar de alguma maneira para nos resguardarmos de algumas situações. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha vivência, né? Na minha vida, né, tenho 34 anos. Há pouco tempo eu comecei a ter experiências com relação a finanças, apesar de ser casada já faz um tempo, ter orçamento de casa, despesas, mas desde pequena eu nunca tive esse espelho, esse conhecimento, nunca foi passado para mim essa questão de poupar, de você ter um dinheiro guardado, seja lá para um propósito, seja lá para algo específico,
não tinha, acho que na nossa época, né, era muito difícil você ver alguém falando de reservar, de poupar. E é uma coisa que em outros países, em outros lugares, crianças, igual a idade do meu filho, que tem 9 anos, você já aprende dentro da escola a ter economia financeira, economia dentro de casa. E é uma coisa que acredito que isso faz muita falta para aqui para o brasileiro. Apesar de hoje nós termos muito mais informação, eu que tenho filho, eu passo muito mais informação, principalmente para o Matheus ainda, para o Matheus que já tem 9 anos, já entende, coisa que eu não tive instruções na minha época. Então, a gente estava até comentando esse dia atrás que o meu primeiro salário eu peguei e comprei um tênis de marca. Na minha época, era o auge você comprar roupa de surf. Era o auge. Então, assim, eu recebia R$ 700, tinha os seus descontos lá, dei um dinheiro para minha mãe e eu paguei R$ 500 num tênis. Hoje eu olho e falo, hoje, gente, eu não consigo dar R$ 100 num tênis. Falo assim, Lívia, um tênis bom você consegue achar por menos de R$ 100. Você não acha um tênis bom, mas é porque eu também não tenho costume muito de usar o tênis, então eu tenho dó de dar mais de R$ 100 em tênis. Ah, mas Entendeu? lá atrás não teve Não tive, gente, não tive. Era o tênis, era o sonho de consumo, aquele tênis. Eu falei, eu vou comprar, e eu comprei. Então, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, de que eu tenho que ter reserva, de que eu tenho que separar o meu dinheiro para cada finalidade, porque assim, hoje na nossa vida, a gente trabalha para uma finalidade, que é suprir nossas necessidades. E nós suprimos nossas necessidades de que maneira? Necessidades básicas, SUS não, saúde, educação. E pra, SUS não, pelo amor de Deus. Se o governo já tá ruim, imagina o SUS. Enfim. Então, pra gente ter, suprir essas necessidades básicas, nós temos que trabalhar de alguma maneira, ou você empreendendo, ou você sendo CLT. E a gente sabe que ocorrências acontecem, coisas acontecem, e você tem que se resguardar disso. Eu, por exemplo, Que dia que a gente teve reunião, que eu saí correndo por conta da Milena? Sexta? Foi sexta, Sexta-feira. Né? Foi sexta-feira. Sexta-feira eu estava numa reunião com os meus sócios. Aí eu recebi uma mensagem da minha mãe falando que a professora ligou da Milena porque ela estava com febre. Aí saí correndo igual uma louca no escritório. E ela chega em casa, ela já não estava mais com febre, né? Aí ela dormiu tudo no dia seguinte, foi na quinta. No dia seguinte, na sexta, eu não fui trabalhar. Porque eu fui levar ela no médico. Porque a febre voltou, tudo. Então aí foi medicação, remédio. A médica já pediu para mudar a alimentação dela. Querendo ou não, passa a ser um custo diferente do que você tem hoje. Então, assim, essas coisas você tem que ter na tua cabeça de que você pode correr. E para ocorrer e você não pegar você desprevenido, você tem que poupar. Poupar de que maneira? Pô, vou fazer uma renda extra desse dinheiro, vou poupar, vou guardar. Pô, eu tô gastando muito em tal coisa. Olhei lá meu orçamento, tô gastando muito em tal coisa. Vou começar a poupar mais, cortar pela metade. Para que eu tenha esse dinheiro para que eu possa, enfim, acontecer. Porque sempre acontece merda. Nada, nunca, as emergências nunca é coisa boa, gente. Nunca é coisa boa. É verdade. Eu tô com uma emergência aí, apareceu R$ 1.000 aqui pra mim na porta. Não existe emergência de coisa boa, só existe emergência de coisa ruim. Então, assim, você tem que se resguardar disso de alguma maneira. Então, assim, é isso, gente. Você falando aí, eu tava pensando. A minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela nunca trabalhou, desde que eu nasci, ela não trabalhava registrada. Então, ela não pagava INSS. Porque, assim, naquela época, o valor do INSS ia fazer falta no orçamento. Ela sempre buscou renda extra. E aí, desde que eu comecei a trabalhar, eu falava, mãe, paga seu INSS. Mãe, paga seu INSS. Mãe, começa a pagar seu INSS, você vai envelhecer. Aí ela falava assim pra mim, não, filha, todo mundo aposenta. Chega em 60 anos, aposenta. Só que ela não contava com as reformas da Previdência, né? Que daí mudou para ter pelo menos 12 anos de contribuição para poder aposentar. E aí teve reforma da reforma, e agora tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para poder aposentar. Os 60 anos dela chegou, ela nunca contribuiu e ela não aposentou. O INSS dela é Soraya. Então, assim, ela não
poupou e me ferrou. Então, às vezes, a gente acha também que isso é uma consciência do outro. Eu comecei, há alguns anos, contribuir para ela. Então, eu comecei a fazer a contribuição para o INSS, mas ainda falta, acho que 6 anos. Deve estar faltando aí uns 6 anos para ela poder ter direito a uma aposentadoria por idade, que é um salário mínimo que não vai fazer muita diferença, mas que para mim já vai ajudar muito. Então, assim, o não poupar, o não pensar no depois, vai ter resultado. Vai te trazer alguma coisa, gente. O poupar que a Lívia citou foi ali para um remédio, para uma emergência, para uma coisa que já está mais próxima. Uhum. E o poupar que eu vivenciei é um poupar de futuro mesmo. Hoje ela já não aguenta mais trabalhar como ela trabalhava antes. Não tem mais condições de saúde mesmo para fazer isso. E não tem renda de lugar nenhum. Porque ela não poupou, ela não reservou, ela não contribuiu para o INSS, ela não pensou no futuro. Mas, tipo assim, agora eu tô fortona, eu aguento, tô criando meus filhos e eles vão me criar depois, né? Só que ela também não aceita, né? Ainda tem essa. Como assim? Você vai me dar dinheiro? Você vai me sustentar? Eu não sou inútil, então pode deixar que eu vou me virar. Gente, você aí que é autônomo, que é profissional liberal, que é empresário, que é empreendedor, poupe para o seu futuro. Você fala, e se eu morrer antes? Seu enterro vai estar pago. A gente paga por ele, né? Paga pela lápide, paga por tudo. Então, poupe para o seu futuro, porque quando chega lá na frente, mesmo que você fale, os meus filhos vão me dar. Quando chega lá na frente, hoje em dia tá muito difícil a gente ver um filho que assuma os pais, né? Que a maioria puxa o carro. Dá a linha na pipa, como dizem, some. E os que ficam, os pais não aceitam, porque acabam se sentindo dentro de uma inutilidade. Eu que criei, eu que cuidei, você só tá aí vivão, bonzão por causa de mim, e agora vai vir me sustentar? Então é uma briga que você pode até pensar, imagina, eu vou aceitar que meus filhos me sustentem. A gente aceita quando a gente não precisa. Quando a gente precisa, dói, né? Bate no valor, bate lá no fígado e você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? Então já vai se preparando, esse poupar vai além das emergências, né? Que a Lívia falou das merdas que acontecem aí e a gente tem que ter. Mas vai lá na frente. E hoje eu quase cometi um bom período, eu quase cometi o mesmo erro da minha mãe. Eu trabalhei um bom período sem registro, sem contribuição ao INSS, sem fazer nada. E aí eu falava, porque eu não acredito. Pode ser que aconteça, não sei se é verdade, não sei se é mentira, é só a minha opinião. Eu não acredito que eu vá conseguir me aposentar pelo INSS. Então, assim, não sei, tá? Não se assustem, não comecem greve, revolução, nada disso, que eu não sei. É só a minha opinião. Eu não acredito. Só que hoje eu consigo fazer poupar, uma reserva para a minha velhice fora do INSS. Então, ao invés de eu pegar e fazer uma contribuição ao INSS, eu faço uma contribuição fora. E tá destinado para aquilo. Tá destinado. A minha mãe fala assim para mim, tem que ter um filho para cuidar de você na velhice. Fala, mãe, que egoísmo. Isso é egoísmo. Eu tenho um filho para dar uma obrigação para ele quando eu tiver velho. Eu já vou reservar meu dinheirinho, porque tá tendo República dos Velhos. E aí eu vou para uma república quando eu estiver velhinha. E você é imagina aquela tiazona que viaja, que tá por aí, que vai nos bailes da terceira idade, serei eu. É a minha programação para o futuro. Então eu tenho que poupar hoje que eu ainda aguento trabalhar. E hoje eu já não aguento trabalhar o que eu aguentava antes. Já há uma queda de produtividade, que assim você fala, não é possível, minha cabeça não para. Mas o meu corpo fala, não vai, não vou. Você tá louca? Não aguento mais. Então a cabeça fica assim e o corpo... o corpo, sabe, tela azul. E a cabeça... Imagine daqui 30 anos, como é que não vai estar essa situação? Sim. Então tem que pensar, deixa eu ver, tô com 38, aquelas que nem lembram mais, né? Mas trabalho assim, desde os 9. Então tem 29 anos que eu trabalho e não tenho mais. Os 30, já tive aí os primeiros 30 para ver como que seria a minha produtividade. Eu aguento, eu vou atrás, eu corro de dia, de noite, é criança, estudando, é fazendo prova. Agora eu estudo, ou eu faço prova, ou eu faço um plantão de imposto de renda. As duas coisas o cérebro não funciona. E imagine os próximos 30. Então, quando você lembrar, quando você parar e pensar, mas eu sou profissional, eu sou liberal, eu não tenho aposentadoria, eu vivo o meu hoje, ou depois alguém vai me sustentar, você pensa nisso. De acordo com você, o que você viveu nos últimos 10 anos. Você continua com a mesma produtividade? Você continua com a mesma rentabilidade? Você continua custando o mesmo que você custava para existir há 10 anos? Então, essas mudanças vão vir para os próximos 10, para os próximos 20, para os próximos 30. Como se organizar? Eu acho que esse é o grande preço. O preço que se paga por não poupar é não ter essa paz.
Eu falo que a paz da gente não tem preço. Estar em paz, pra mim, é a melhor coisa que pode existir. Eu adoro uma paz. Eu tenho experiência igual a sua dentro de casa com a minha mãe. A minha mãe trabalhava. Mesmo que depois que a gente cresceu, a minha mãe estava trabalhando e meu pai também, mas chegou uma época que chegou numa certa idade e ninguém dá trabalho mais. E aí minha mãe ficou um tempo sem recolher o INSS. E aí agora meu pai recolhe. Já tem uns 4 anos, eu acho. 4 ou 5 anos que meu pai recolhe o carnezinho. Mas ainda falta tempo ainda para minha mãe aposentar. Minha mãe faz 60 anos esse ano, agora em maio. Eu até achei engraçado que ela virou assim, vou fazer 60 anos, eu vou pegar minha carteirinha para andar de ônibus de graça. Meu pai tirou, meu pai vai fazer 65 agora. Meu pai, quando fez 60 anos, foi lá no Poupatempo, pegou o cartãozinho dele de idoso, para ele colocar no carro, pegou o Era no Poupatempo, é? Era eu tô pedindo pra minha mãe ir faz tempo. O cartãozinho do idoso, eu ainda não sei se continua lá, mas o negócio da passagem não é mais no Poupatempo. Não, é que ela foi. Isso. Aí minha mãe foi correr atrás disso agora, né? Meu pai precisava revalidar o dele e descobriu que é só com 65. Eles bloquearam do meu pai, porque o meu pai já tinha, meu pai sempre usou, mas bloquearam dele. E minha mãe só vai tirar com 65. Ela vai, agora eu não quero mais fazer 60 anos. Eu achei que ia fazer 60 anos e ia ter algum benefício. Esse é o problema, né? A gente começa a se preocupar com poupar na hora que já era pra estar incluindo do que foi poupado. Justamente, então assim... Você tá muito caladinho. Não, tô ouvindo aqui as histórias. Então, justamente, hoje a minha mãe sente o tempo que ela ficou sem recolher, né? E é uma coisa que eu também tenho outro exemplo, no caso é a minha irmã. A minha irmã, ela é 3 anos mais nova que eu, ela tem 4 filhos, ela trabalhou uma época fora, mas não tinha registro, e ela tem a carteira branca. Ela nunca recolheu o INSS. Tanto que esses dias atrás, o marido dela falou assim, tem uma vaga aqui pro aeroporto aqui 3 horas, faz seu currículo aí. E se quiser trabalhar, eu dou um jeito para arrumar aqui para você. Ela entrou em desespero, começou a chorar, tadinha, porque ela nunca trabalhou, não sabia o que pôr, entendeu? Ficou frustrada. Aí eu e minha prima conversamos com ela, tudo, porque a gente tem um grupo, tudo, né? E a gente falou assim, foi algo que, querendo ou não, você escolheu, mas não fica assim, né? Você ainda tem muito... Escolhas mudam, né? Outra, eu falei pra ela, você tem 34, você tem 31 anos. A vida não tá terminada ainda, a vida não acabou. 31? Então, eu falo que a vida começa nos 30. Então minha vida nem começou ainda. Então, tem pessoas que falam, acham que com 30 anos você já tem que estar com a vida estável, tudo, mas pra mim a vida começa nos 30. Eu acho que dos 18 aos 29 você ainda tá procurando se conhecer. Então, assim, ela ainda tem muito tempo ainda. Eu acho que essa é a questão, né? Quando a gente não tá novo, a gente fala, eu ainda tenho muito tempo ou eu não tenho mais tempo. Uhum. E depois que tá velha, é certeza, não tenho mais tempo. Aí como é que poupa? Então, mas é isso, ela tá com 31 anos, a gente sabe que ela tem um tempo, mas tem que começar de alguma maneira. Sim. Entendeu? E quando se pensa em poupar, a primeira dificuldade é descobrir qual é a poupança. Onde é que é a poupança? Não a cadernetinha, não, tá? De poupança, não é o... Como poupar, né? Isso. Como poupar? Né? A gente já citou no podcast, no nosso primeiro podcast. Não assistiu, volta lá e assiste, tá? Tem muita informação lá que a gente tá usando aqui de novo. Mas a gente já citou que poupar é a relação entre consumo e renda, né? Aí a gente entra naquela discussão de quando, né? Vou tirar o meu primeiro, vou tirar o meu depois. Você tem que se conhecer e conhecer a sua relação com o dinheiro. Finanças pessoais, sua relação com o dinheiro. E na relação de gasto, né? De renda e gasto, que é o que eu chamo de consumo, é onde surge a poupança. Se esse resultado está positivo, você tem mais renda do que consumo, você está poupando, né? Só que aí vem o passo 2. Não é o passo... Só não para aí, né? Ah, vou poupar. O saldo no banco vai subindo, isso é muito bom. Sempre subindo. O passo 2, o primeiro passo é mais renda, menos gasto. Segundo passo, destinar a poupança com propósito, né? Tenho minha reserva financeira, legal.
que ela é composta pela de emergência, reserva de oportunidade, reserva de caixa, reserva de despesa. Pô, quanta reserva? Mas sim, legal. Estamos falando em visão longa, né? Visão de... Você citou sua irmã com 31. Você citou sua mãe com 60. 60. Então, Então, 62, o dobro do da irmã dela. exato. Então nós estamos falando da visão de 30 anos, praticamente, né? Sua mãe também está na casa dos 60. E 2. Então, 32 anos, 31... 30 anos. Como vai ser o seu daqui 30 anos? Você citou 30 anos também. Então Vou pense. jogar, hein, hoje. Exa- Marcar tudinho a filhinha do 30 lá na cena. Justamente. Então pensem. Quanto que vai valer hoje um dinheiro que você tem daqui 30 anos? Né? Essa é a ideia. Você levar um dinheiro de hoje para 30 anos. Né? Se for o meu caso, por exemplo, eu tenho 25. Eu tenho um pouquinho mais do que 30 anos. 35, vamos dizer assim. Mas são 30 anos. É sempre um horizonte de 30 anos. Pô, mas agora eu já tenho 50. Tarde demais pra mim. Não. Tá Não existe- vivo, né? Não tem tarde. Não tem tarde. Você primeiro pode se organizar, compor sua reserva. Depois compor objetivos, óbvio, que não vão ter mais 30 anos, né? Eu acredito que você possa compor com um prazo de 20, fazer 70 anos. Olha, legal. Aí se eu viver até os 120, tá bom. Entendeu? Então, a ideia do poupar aqui é você sempre ter o controle de que sua renda ela vai comportar o seu gasto, tá? Comportou o meu gasto, aí eu crio objetivos. Objetivos para minha aposentadoria, objetivos para algum bem. Eu quero comprar um imóvel. Sim, é objetivo também. Você pode comprar um imóvel de 15 a 20 anos. Mas por que 15, 20 anos? Ué, se você fizer um financiamento, você vai pagar em cento e poucos meses. É. Então, 30 anos. Então, Um imóvel, né? exatamente. Então, objetivos depois do poupar, essa é a métrica que nós estamos querendo trazer aqui para vocês, né? Esse momento de qual é o preço de não poupar? É não ter resultado lá na frente, que é onde que vai pesar o resultado. É passar uma necessidade. Vai passar uma necessidade, talvez não vai ter, sei lá, se você quer ter uma certa situação de vida, tranquilidades ou independência financeira, como é muito falado hoje em dia, né? Independência financeira é um assunto, inclusive, recorrente. Poupar hoje é o que faz diferença lá na frente, né? Não é poupar daqui 10 anos. Eu vou começar a me organizar hoje para daqui 10 anos começar a poupar para me aposentar. Você já perdeu 10. Então, a ideia do poupar é justamente se controlar, se organizar e ter um valor que vai se valorizar com o tempo até os 30 anos. Isso é legal, né? Daí também as pessoas costumam perguntar, tá, mas quanto que eu vou poupar? Aí o Eberson falou de métrica, eu lembrei, vim aqui fazer minha colinha da métrica da riqueza, que é uma métrica que eu comecei a utilizar de 2019. Tudo muito recente, né? A métrica da riqueza. Depois que eu li o livro do Paulo Vieira, Fator de Enriquecimento, eu falei, caraca, mano, por que eu ainda não tô fazendo isso? Deixa eu entender o que acontece. Então, diz lá no livro que a métrica da riqueza é para você viver bem e se garantir para tudo, né? Você tem que ter aí 5% da sua receita você reserva para se pagar. Essa daqui, o Eberson, ele falta até virar na cadeira quando eu falo. Tão pouco. Mas ele tá começando a entender. Os 5% é aquele dinheiro que você vai pegar e colocar num envelope e levar para casa. Não vai render. Não é um dinheiro destinado à renda, tá? Não é para poupar. Não é para investir, não é para rendimento. Esse 5% é para o seu bel prazer e para você trabalhar principalmente a sua crença do merecimento. Aquela crença que todos nós fomos criados sem ter, né? Porque sim. Não, o que a gente era contra, a dívida, era a responsabilidade. Quem poupa é rico, quem guarda dinheiro é rico. O salário acaba antes de chegar na minha mão. Eu ouvi todas essas. Acho que vocês também já devem ter escutado algumas aí. Com certeza. Dinheiro não dá em árvore. Só pode ter dinheiro quem não presta. E então é trabalhar realmente o merecimento. O eu faço. Sabe aquele eu vou comprar, eu mereço? É só 5%, tá, meu povo? Eu mereço. Você leva esse 5% para você. E em vez de você consumir, você vai aprender a merecer.
Inclusive, mostrar pro resto do mundo que você merece. Porque às vezes a gente tem uma crença de não merecimento tão forte e sem perceber que você afasta. As pessoas poderiam estar fazendo algo por você, coisas poucas, né? Coisa pouca. Não é te dar dinheiro, não. Pode ser também, mas não tô falando disso. Tô falando de lavar uma louça, sabe? De lavar seu carro, de falar, você tá ruim, vou te levar no médico. Só que você já transmite aquilo, eu não mereço, que o outro até se repele, o outro se afasta. Então, a crença do merecimento começa a trabalhar em você. Por isso pagar-se, por isso 5% no envelopinho, colocar na sua gavetinha, olhar, de vez em quando dar umas mexidas lá e falar, olha, esse 5% tá crescendo. Mesmo porque dependendo da sua renda, 5% é um valor considerável. Porque Nossa. os outros falam assim, é 5%, tá. Mas se você souber trabalhar e você tiver uma renda boa, 5%, filha, pode ser aí, 5 mil. Exato. 50 E não vai mil. ficar para sempre lá não, tá, gente? Depois de um ano você olha, verifica quanto é que tá e você consegue destinar para outros cantos. Gastar para uma viagem, para suas férias, você consegue utilizar isso. Então esse 5% de trabalhar a sua crença de merecimento. 10% é doação. É conhecido com dízimo, né? Mas a questão de ser dizimista ou não, de doar, de comprar cesta básica, de levar comida para os moradores de rua, não sei. De adotar uma criança, é com você. Aí você fala, Soraya, eu tô tendo nem para mim, vou doar. Essa é a frase. É essa que pega. Sim. Eu sou tão infeliz, eu sou tão pouca bosta que eu não tenho nem para mim, eu vou dar pros outros. Olha como que a gente é ruim com a gente mesmo. Então é assim, o doar-se começa com os 10%. Quando eu comecei lá atrás, eu não conseguia nem a pau, né? Porque eu estava com toda a minha renda comprometida. Como que eu ia doar 10%? Então eu comecei com o Médicos Sem Fronteiras. R$30 por mês. Gente, cada vez que eu vejo aquele comercial, eu penso, eu sei que eu tô colocando uma coisinha ali. Sim. Eu tô fazendo a diferença na pelo menos uma vida aí, eu tô fazendo. Com R$30. Então assim, não é uma coisa absurda. É porque a gente se dá as desculpas válidas, né? Sim. E aí você começa a perceber, eu tenho tanto que eu consigo até ajudar o outro. Aí você vê que você já trabalhou seu merecimento, você já trabalhou a sua abundância. Eu tenho pra mim e pro outro. E às vezes você fala, mas só R$30 não é nada. Olha o comercial do Médicos Sem Fronteira que você vai ver que R$30 faz uma diferença faz uma danada. diferença enorme na vida daquelas crianças. Oh, Jesus, eu vejo aquele comentário e falo, sério. Então, eu também, eu sempre quis e eu não sabia por onde começar. Faço um monte de trabalho voluntário, de vez em quando estamos lá na ONG, né? Tem um evento aqui, um evento ali, leva a mulherada. Mas eu queria fazer uma coisa pontual, né? Consistente. Então, o Médicos Sem Fronteira foi o meu primeiro lugar. Diga. Senti uma respirada de falar e olha... Eu acho que o problema das pessoas, em geral, quando as pessoas não têm esse costume de doar, é igual você falou assim, eu não tenho de onde eu tirar, como que eu vou doar para as pessoas? Só que as pessoas têm que entender que a partir do momento que você começa a doar, aquilo é um ciclo. Quando você começa a doar, parte do que você doa volta para você de alguma maneira. Pode ser que não volte com dinheiro, ou o valor que você está doando, mas volte de outras maneiras. E doar, igual a senhora falou, vai muito com relação ao dízimo e é bíblico. Doar te traz mais felicidade do que você receber. Eu tiro por mim que às vezes eu adoro presentear os outros, seja com o que for. Então, assim, quando eu compro alguma coisa para alguém, seja uma bala, seja lá o que for, eu me sinto assim tão bem em estar dando algo para alguém. E você só vai sentir isso quando você colocar isso em ação. Então, assim, começa a perceber que a hora que você começar a abundar na vida das pessoas de alguma maneira, seja em dinheiro, seja em tempo, seja ouvindo alguém, e você começar a ver retorno daquilo, você vai ver como que é transformador. É incrível, é delicioso. Então eu falei dos 5% pagar-se, 10% doar, 10% de investimento, que é o danado do poupar. O investir para o futuro, investir para ter uma tranquilidade no futuro, para não ter que se matar de se trabalhar, para não ter que depender de ninguém. Então 10% hoje, aí você fala, caraca, eu achei que eu tinha que tirar pelo menos 50%. 10%. Já dá para começar. Você vai ver que depois você aumenta, mas os 10% para investimento mesmo, colocar o dinheiro para render. Depois, em seguida, vem 10% para os sonhos. Porque é diferente, a galera confunde muito e fala, eu tô poupando um dinheiro para comprar minha casa própria. Opa!
Você não está poupando, você está investindo para ter o retorno da casa própria. Isso. Então é diferente. O poupar, nesse caso, é um investimento futuro para você ter tranquilidade nesse aqui nesse contexto que a gente está adotando, tá, gente? Então, assim, 10% para os seus sonhos. Ah, eu quero morar 2 anos em Maceió. Tenho que ir poupando, é pro meu sonho. Eu vou morar lá trabalhando? Mas acho que não, vou morar lá de boa. Aí eu vou morar lá no fundão? Claro que não, eu quero morar na orla. É sonho, eu vou sonhar pequeno? Eu sonho grande mesmo. Então, esses 10% você já consegue determinar. 5% é o danado do abundar. É aquele final de semana, Lívia, levar todo mundo para comer fora. É esse 5% que eu vou curtir. Eu adoro um teatro. Nossa, tô morrendo de saudade de ir num teatro. Como eu gosto de teatro. É ir assistir uma peça. Então, esse 5% é aquilo que a gente falou lá atrás. Não se privar, né? Sim. Não tirar de você as felicidades que você tem, os prazeres da vida. E, por fim, o mais difícil, que aí eu acho que é onde arregaça. Até aqui a gente tá no seu de brigadeiro. Pagar todas as suas contas com 60% da sua renda. Essa é difícil. Não é Essa impossível. O difícil da gente mas é cumprir difícil. todas as outras tá nesse 60%. É. Ele sempre come o resto. Ele sempre come. Sem Quando eu cumprir comecei, esse gente, eu tinha 100% nessa que era 60%. Tava 100% na de 60%. Eu falei, lascou, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a rever as minhas contas. Rever as minhas despesas. Onde é que eu tava colocando? Por que eu não tirava meus aparelhos da tomada quando eu quase não ficava em casa? Minha conta de luz vindo alta? Tudo ligado? Opa, agora é tudo fora da tomada. Quando eu chego, a gente se vê. Então, rever as suas contas mesmo. É aí que você tem que mexer. Como é que você vai pagar todas as suas contas com 60% da sua renda? Mexi em tudo, Soraya. Tirei tudo, mas ainda não cheguei no 60%. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a renda. Se você já diminuiu o custo, a única saída agora é aumentar a renda. Vocês falam de uma maneira que parece fácil, né? Renda extra. Como é que eu faço renda extra? Fácil não é, gente. Mas se fosse fácil, qualquer um faria, né? E a gente não tá aqui falando pra qualquer um, não. A gente tá falando pra você. Isso. Então, você é especial. Você é diferenciado. Renda extra, gente. Não sei com o quê. Sei lá, vai fazer bolo de pote, faz ovo de Páscoa, faz trufa, faz Uber, BlaBlaCar. Agora tem um negócio do Waze que você dá carona e recebe o dinheiro. Adorei isso. Eu nem tinha o Waze, já até baixei. Quando eu descobri. Então, existem N coisas, né? Veio ser representante da WeGet, fazer as vendas dos nossos serviços. Então, existem N possibilidades de você aumentar a sua renda para você conseguir chegar nessa métrica da riqueza. É bom, viu? Você fala, você chegou? Eu tava chegando. Aí 2021 me arregaçou, me atropelou. Eu me reorganizei de novo e hoje eu já consigo. Eu já tenho a doação, eu já tenho o de sonho. Eu parei um pouquinho com a danada do poupar. E eu já sei o que eu vou pagar por não estar poupando nesse primeiro semestre de 2022, porque no segundo ele volta. Já está programado, planejado e orçado. Então, agora é só realizar. Então, é um período, porque tem gente que fala também, já passei por algumas consultorias, do povo falar assim, eu comecei, mas aí eu parei e nunca mais eu fiz. Se você tá descendo uma escada e você escorrega e cai de bunda, desce 3 degraus de bunda, você levanta e continua andando? Ou você se joga do resto? Fala, já que eu tô no chão, vou rolar. Vamos bagaçar mais aqui. Eu acho que levanta, né? Levanta e vai. Então, às vezes, a vida, como disse a Lívia, vem umas coisas acontecem e fala, meu, o que aconteceu? É aquele tempo de você dar aquela organizada na cabeça e falar, beleza, caí 3 degrauzinhos aqui de bunda, tô levantando e continuo descendo. Acho que isso é primordial. E agora eu já falei demais. Realmente, essa é a questão da... Você não se deixar levar pelo momento que você está. Você caiu da escada, não fica lá, estatelado no chão, esperando alguém te resgatar. E isso não vai acontecer. Então, você tem que tomar por si a decisão de que, peraí, eu tenho meu tempo, aconteceu isso, eu vou voltar e levantar e continuar. É uma questão de constância. E, a partir do momento que você for, tenta não parar. A gente sabe que acontece problemas. Porque, igual eu falei, as emergências vêm e a gente não sabe. Justamente para isso que serve o poupar. E justamente para isso que a gente sempre fala sobre você controlar, sobre você saber, ter consciência da sua renda, do que você gasta e trabalhar muito a sua mente, porque isso está tudo interligado ao modo como você vê a vida, ao modo como você age no dia a dia e está mais ligado ao modo como nós somos do que com o dinheiro em si.
que eu posso acrescentar aqui, porque vocês já explanaram muito bem e bastante sobre o ponto, é que para desenvolver a sua visão de poupar, né, desenhe. Desenhe. Pô, mas eu tenho que desenhar? Sim, né? Desenhe. Desenhe. O que eu fiz, né? Agora eu vou usar a minha experiência aqui. Quando eu comecei a trabalhar, né? Eu tive lá o meu primeiro salário e acompanhando toda aquela ladainha, vou dizer assim, de familiares e pessoas próximas. Nossa, muita conta, muita dívida, não tem dinheiro. E aí você olha pra pessoa e ela tá gastando, aí você fala, não tem dinheiro. E ela continua gastando, aí não tem dinheiro. Aí você fica... Ué, Ué, né? sim. Eu desenhei pra mim, né? Eu não era cientista contábil ali naquele momento, consultor financeiro também não, tá? Eu acho que duvido que alguém comece a trabalhar o primeiro emprego e a pessoa já seja tão desenvolvida. Mas eu desenhei pra mim, olha, o primeiro caminho que eu tenho que seguir pra não viver nesse mundo de ladainhas é não seguir esses passos, né? Eu já vi exemplos, então eu vou seguir outros passos. Quais os passos que eu vou seguir? Então eu vou economizar meu dinheiro, vou guardar meu dinheiro. Esse é um primeiro passo que eu dei, né? Depois, com o tempo, com o desenvolvimento, com o conhecimento, obviamente com bastante quebra de conceitos, né? Porque você foge, mas você continua preso, né? A sensação que você tem é que ainda tá lá parado. Eu comecei a desenvolver metas financeiras, né? Eu tenho metas de investimento, eu tenho metas de renda, eu tenho metas de gastos. Ué, mas vai mudar o preço toda hora, como é que você tem meta de gasto? Tenho, você pode ter. Você tem que ter ciência do seu consumo e ter um controle de como você vai consumir. Seja de uma vez ou seja ele picado, mas você vai ter que ter conhecimento disso. Porque é você, né? Você tem que se conhecer. Então eu decidi traçar metas de consumo e de renda e de poupança. Porque se você tem a poupança, que ela é tecnicamente falando o resultado final, a Soraya já trouxe as métricas aqui falando que não precisa ser o resultado final, mas a dificuldade de se antever, ela torna ela um resultado final, então você precisa traçar o caminho para chegar nesse resultado, né? Não é simplesmente fazer de qualquer jeito e vai chegar no resultado. Então desenhe para você mesmo, põe lá no papel que você precisa economizar 10%, vou começar com o doar, né? Começar pelo doar, então beleza. Considere que esse doar aí é a sua poupança. Ah, mas tá saindo dinheiro de mim aqui, não sei o quê. A Lívia já falou, vai retornar de algum jeito. Não diretamente, mas vai retornar. Então, comecei que o poupar é os 10%, os 5%, os 15%. E aí eu posso traçar caminhos até chegar nesse valor, né? Eu sei o resultado. Agora eu preciso do caminho para chegar nesse resultado. E a dificuldade maior é traçar esse caminho até lá e segui-lo. Então, acrescentando tudo isso que vocês citaram, essa é a grande dificuldade. Então, eu, na minha vivência, primeiro, quis fugir de todo o chororô, vou dizer assim. E depois, eu quis traçar. Olha, se eu não vou ficar chorando, cair na escada e ficar lá sentado, eu vou me levantar e seguir esse caminho. Vou terminar de descer a escada e vou subir outra, se for o caso. Mas vou traçar o caminho e segui-lo, tá? Então esse foi um trajeto para chegar à poupança. Agora, para chegar ao resultado da poupança, que ela não é o fim, ela é só o começo. É só o caminho, né? É só o caminho pro começo. Então é muito longo, né? Muito trabalhoso, mas não é difícil, não é impossível, tá? Difícil é. Se fosse fácil, todo mundo já teria feito, né? Muito tempo. É. Eu acho que essa questão que o Emerson levantou é primordial, né? Criar objetivo para o seu dinheiro. O que você vai fazer com ele? Tem gente que só trabalha para pagar conta. E isso daí é extremamente triste. É que às vezes a pessoa tá num lugar que não é feliz, que não gosta, tá fazendo o que não gosta, mas eu tenho as contas para pagar. Gente, se você for meu funcionário e eu descobrir que você tá assim, você vai ser mandado embora. Eita. É sério, porque assim, eu não gosto de ninguém feliz. É. Não gosto. Eu vou até te direcionar, você pode fazer isso, 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 isso. Não é tipo mandar embora, mas é porque a pessoa é infeliz, ela não produz, ela não traz energia boa, e aí impacta meu resultado. Tudo vai resultar em mim, de volta. Tudo vai resultar na minha empresa. Então eu prefiro que você esteja em outra empresa, em outro lugar,
recebendo para fazer uma coisa que te satisfaz e pague suas contas com isso. Eu já passei por momentos que eu falava, gente, eu tô ganhando muito mais que antes, por que será que não tá dando certo? Eu tava infeliz. Eu tava vivenciando coisas que não iam contra meus valores. Então, não tava me satisfazendo. E saí de empregos e fui ganhar metade do que eu ganhava. E aí eu fiquei feliz. E aí o dinheiro pagava, eu não sei como. Mas pagava tudo. Tudo que o dobro não pagava, a metade pagava. Pois é. Então, assim, é uma coisa que é inexplicável, mas eu acho que tá muito atrelado, né, aos objetivos de vida. Como é que você vai ganhar dinheiro? Eu lembro que quando a gente começou a Caleb, 13 anos atrás, eu ouvi muito. Não foi nem uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Vocês nunca vão ser ricas, vocês são honestas. Contador honesto não fica rico. E... Então, eu ouvi aquilo e eu falava assim, eu vou ser rica. Porque até então eu ainda não tinha decidido que eu queria ser milionária. Agora eu já serei milionária. Muito além do rico. Oh. Porque próspera eu sempre fui. Mesmo quando não tinha um centavo no bolso, próspera eu era. E aí, mas aquilo me doía, porque eu falava, gente, que é isso? Não é possível. Eu não vivo nesse mundo. Mas sim, eu vivo nesse mundo. Então, o que eu posso... O que eu vou traçar para ser diferente disso? Sim. Eu não posso ser só uma contadora, eu tenho que oferecer muito mais. Eu tenho que entregar muito mais, porque a minha honestidade eu não vou oferecer. Essa Sim. daí é minha, e eu não abro mão. Então, são bem essas coisas que a gente traz da nossa vivência, da nossa vida, da nossa empresa, para os dias, para o poupar, para o criar objetivo. Falei para vocês que eu só consegui levar minha reserva financeira a sério quando eu criei o objetivo. Enquanto eu não tiver meus 6 meses lá, não estou satisfeita. É a minha meta para começar, porque é só o começo, a poupar. Depois eu vou partir para as outras coisas. Mas eu não estou fazendo isso sem poupar para o sonho. Eu estou fazendo a minha reserva e tenho o meu sonho. Estou fazendo a minha reserva e estou investindo para o meu futuro. Agora não, mas em julho eu volto. Estou fazendo a minha reserva, estou pagando minhas contas. Estou fazendo a minha reserva e estou fazendo a minha doação. Então, assim, é em conjunto. Às vezes a gente acha também que a gente tem que finalizar um. Quando eu tiver meus 6 meses de reserva financeira, eu começo a poupar para quando eu estiver na terceira idade. Mesmo. Quando eu tiver o dinheiro da terceira idade, aí eu começo a poupar para os meus sonhos. Não dá. Não. É um jogo, né? Jogo de pratos, equilibrar pratos. E ali você vai fazendo. E tá muito atrelado com quais são os objetivos que você tem pro seu dinheiro. Né? É muito gostoso, assim. Eu não tenho medo de dinheiro hoje. Cresci na ladainha, cresci nas crenças. De vez em quando elas me pegam, porque a gente tá consciente, né? Mas não tá imune. Sim. É sim, diferente. Natural até. Então, de vez em quando elas me pegam e eu me trago de volta, falo, me solta a pobreza, sai pra lá. Sai pra lá, que isso daqui não é pra mim. Mas, por exemplo, viajar. Da minha família, assim, mãe, irmãos, primos mais próximos, eu fui a primeira a viajar, fazer uma viagem de férias. Nossa. De férias, assim, dentro do Brasil, porque eu peguei 7 dias de férias e fui viajar. Só depois que eu vivi isso, é que eu pude proporcionar pra minha mãe viver. Porque ela achava que era impossível. Na criação que ela teve, na vida que ela teve, era algo para rico. Nós não éramos ricos, logo então não poderíamos viajar. Então ela viajou. Da minha família inteira, eu fui a primeira pessoa a fazer uma viagem internacional. E isso para mim era impossível. Eu achava que era a mesma coisa de dar uma voltinha nos anéis de Saturno, né? Porque Marte já tá ficando possível lá pro nosso amigo. Mas Saturno ninguém fala nada. Então, para mim fazer uma viagem internacional era algo que eu colocava assim, quem sabe um dia a Argentina. Tá logo ali, eu só passo a ponte da amizade, tô lá, né? Paraguai, Argentina, já faço a tríplice coroa. Já tô ali. Nunca havia pensado. E hoje eu já penso com uma naturalidade, que eu acho que é quando a gente quebra esses paradigmas, que a gente passa a ser normal. Você fala assim, isso não é pra super-homem, não é pra super-mulher, é pra gente normal. Não é normal uma coisa que eu vou fazer toda semana. Eu vou sair do país. Em breve, com fé em Deus e muito trabalho, irei. Mas aí eu sei que não é normal. Aí há um evento. É uma situação que é sua. É uma situação que é minha, mas não é normal. Agora também não é normal. Não é uma coisa que é impossível. Eu levar minha família, a gente ir, a gente passear e a gente vivenciar. Mas não era. Então, da mesma forma que na minha família viajar era impossível, não era para rico. Ter o carro, gente, vocês não têm noção de quando eu consegui comprar meu primeiro carro. Há parcelas, muitas. Eu liguei pra minha mãe assim no serviço e falei, mãe, tô com vontade de sair correndo e gritando com os braços abertos. Assim, porque era, pra mim, algo impossível.
Não era algo possível. E às vezes a gente olha para criar objetivo, para traçar uma meta, para poupar, para sonhar e fala: isso não é para mim. Não é assim. É para você, é para mim, é para o Eberson, é para a Lívia, é para todo mundo. Só que a gente tem que decidir que é. Sim. Quando a gente decide que é e a gente cria nossos objetivos, você fala: cara, eu vou viajar assim que nem o Eberson, fui viajar. Sim. Delícia, não é? É. Fala, gastei, passei no LIS, mas eu nem sabia, mas eu tenho dinheiro, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou viajar. Eu vou, sei lá, comprar um carro, eu vou passar um final de semana com a minha família em algum lugar. São coisas pequenas, mas que a gente determina. Então, faça o seu dinheiro criar, ter metas, ter objetivos. O Eberson Sim. foi muito claro. Criei metas financeiras, metas de poupança, metas de futuro, metas de custo, de gasto. Tem meta pra tudo aí. E aí você fala: não consigo ter tanta meta assim. Consegue sim. Consegue. É que às vezes você não sabe. Como o seu dinheiro é um comandado seu, você consegue. Às vezes você não sabe, né? Às vezes a meta é: esse ano meu Natal vai ser lá em casa. Todo mundo vai ser em casa. É uma meta. Você não vai ter que ter dinheiro pra fazer isso. Sim. Aí mesmo que cada um leve um prato. Sempre o anfitrião gasta mais. Lá em casa, você citou agora, trouxe essa meta aí, baixou o download. Lá em casa, a minha sogra definiu 2 potinhos. Um potinho para dinheiro de papel e um potinho para moeda. Pra gente separar todo mês. Inclusive eu tô devendo o potinho da minha sogra. Todo mês, pra gente, no final do ano, como comumente fazemos, nos unirmos e já ter o dinheiro para comprar tudo que for necessário para passar a virada do ano juntos. Então isso também é uma meta. Não parece, né? Tá mandando pôr no potinho, eu, Eberson, assim, também fico... Potinho! Mas é uma meta. E nessa situação, está incluso muito mais pessoas do que somente eu. Né? É uma meta em conjunto. Óbvio, tem muita gente devendo pro potinho da minha sogra. Tem alguma coisa errada aí. Mas vai chegar o momento que todo mundo vai ficar em dia com ele. Inclusive eu. Eu tenho uma coisa que me ajuda com relação a criar objetivos, ter objetivos, que foi um exercício que eu fiz quando eu estava fazendo o curso para ser mentora e elder. Que foi A visão, né? Isso, esqueci o nome, que é o Mural de visão futura. Isso, um mural. Então, assim, naquele mural eu coloquei todos os meus objetivos, tudo que eu anseio pela minha vida. Então, lá tem a minha chácara, lá tem a minha viagem para Nova York com meu filho, que ele quer ver neve, né? Então, tem lá a viagem no final do ano, no Natal, para ver a neve. Então, assim, toda vez que eu me sinto, tipo assim, porque às vezes bate, né, o tal do Zé Curubu, você não vai conseguir, para com isso, para que poupar, que não sei o que, eu vou lá e dou uma olhadinha lá naquela folha enorme que o cara fez uns desenhos tão lindos, a gente contando a nossa história, né, contando como se nós estivéssemos realizando, né, os nossos objetivos e a pessoa desenhou. Então, eu olho aquilo ali pelo menos uma vez na semana, para mim me lembrar do motivo pelo qual é todo o meu esforço. O motivo pelo qual eu guardo dinheiro, o motivo pelo qual eu trabalho, o motivo pelo qual eu deixo os meus filhos em casa para sair. Por exemplo, hoje eles estão na casa da minha sogra, porque minha mãe foi para o médico e minha mãe não pôde ficar, então dei um jeito para ficar com alguém para eu estar aqui. Então, assim, isso me dá um gás para eu não esquecer do porquê eu faço tudo o que eu faço hoje. Então, Beleza, né? Então, assim, se possível, façam. Na hora que o Eberson falou assim de desenhar... Desenho, né? Eu também na hora lembrei um mural. Faz um mural, pega uma cartolina, faz um mural. Tipo Desenha, assim, corta, pode ser cortado também colado. Minha meta é daqui 6 meses emagrecer. Coloca o corpo de uma mulher bonitona, gostosa lá. Minha meta é daqui 6 meses... O meu tá, hein? Fazer uma Tem viagem. que mais pra ela. Coloca um desenho de uma viagem, de uma praia. Isso, se a gente soubesse o poder que a nossa mente tem, se a nossa mente, se você enxerga, ela pode ser realizada. Então, assim, isso, além do seu esforço de poupar, você ter esse negócio de sempre olhar
fechar os olhos e olhar e ver as coisas que você quer almejar na sua vida, e isso vai ajudar bastante também. Sabe o que é incrível? O Eberson tava falando de desenhar, desenha. E eu ainda pensei, nem atualizei meu mural de vida extraordinária esse ano, porque eu atualizo o meu anualmente. Que tem umas coisas que eu já realizo, já tenho que substituir. Desse ano eu ainda, como eu disse pra vocês, eu pisquei no Natal, já passou o meu aniversário. Foi rápido, já tá indo embora. Então eu ainda não atualizei. Vou atualizar o mais rápido possível. E eu lembro que esse foi um dos primeiros exercícios que eu fiz na Caleb de autoconhecimento e desenvolvimento com os colaboradores. Na época o Alan tava com a gente. O Alan saiu para ir montar a empresa dele. Pra vocês verem como que eu falo, tá? Vai lá ser feliz. E ele fez, eu lembro que ele desenhou ir pra Argentina, ir pro Rio de Janeiro e rever um amigo argentino que ele fez lá quando ele passou um período na Argentina. E em 6 meses. Quando completou 6 meses direitinho, ele mandou uma foto pra gente no grupo. Ele no Cristo Redentor com esse amigo argentino. E ele falou, eu não consegui acreditar. Então, às vezes, a gente nem acredita. E eu falo, gente, você acha bobo? Não acredita? Faz. Tem alguém falando que deu certo? Faz. Modela e faz. Sim. O máximo que vai acontecer é o que você tá dizendo. Não aconteceu. Mas se acontecer, melhor ainda. E eu fiquei tão feliz por ele. Nossa, parecia que era eu que tava lá na Argentina. Ai, vocês estão vendo? Eu não falei que dá certo. Na Argentina, no Rio. Foi muito gostoso. Então, desenhe, crie seus objetivos. Poupe, gente. Dentro dos seus objetivos, pro seu dinheiro, determine lá poupar, sim. Você vai envelhecer, você vai chegar no futuro. Que seja daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50, vai viver até os 120, não sei. Vai lá. Faça sua reserva, crie seus objetivos a curto, né, médio e longo prazo. A galera tem mania de só focar no longo prazo. E o longo prazo tá fora do meu alcance, então eu não vou fazer o que tá no curto e médio. E aí não chega no longo. Você tem que começar, né, a metona virar metinha. Isso é óbvio. Tipo, eu falei, aceitei o desafio de correr. Eu não corro, tá? Nunca corri, nem andava. Quando eu aceitei o desafio, eu estava sem andar mesmo, porque eu tava travada da coluna. E eu aceitei o desafio de participar de uma maratona, de uma corrida de 10 km, que eu já falei, pode andar? Porque correr, gente, tá difícil. Pode andar. Hoje eu já ando 10 km. Então, assim, tem 3 meses que eu aceitei e coloquei como meta. Eu vou chegar lá, se eu tivesse feito nada, eu ia chegar lá em maio e sair correndo 10 km? Não. Nem a pau, não ia. Então eu fui subdividindo. O meu primeiro mês era eu conseguir começar a caminhar. Porque eu tava sem andar. O segundo mês já foi 4 km. Terceiro mês já fui pra 10. Bati, agora eu só tenho que manter o ritmo, né? Melhorar. Não significa que eu ando em 2 segundos. 10 eu demoro pra caramba, mas eu tô andando. E agora minha meta é reduzir tempo. Então, você vê, mas a minha meta final é participar lá da maratona de Santos, que eu nem lembro o nome, da Pampulha, acho que é. Babuna. Sei lá, é de Santos. Você que é de Santos, tá nos ouvindo, sabe o que eu tô falando. Que vai ter lá em maio. Então, essa é a minha meta. E eu vim subdividindo. A mesma coisa a gente faz pro poupar. Por ter objetivos para as finanças e tudo mais. Como a gente falou já aqui, o problema dos brasileiros é que quando não se vê o fim da corrida, né? O final de tudo, não vai acontecer, vai demorar muito. Então acaba criando expectativas pro agora e deixando o futuro de lado, porque o que te dá prazer é o que está te acontecendo agora. Tá te dando dopamina, endorfina, tá, né? Tá liberando hormônios, então aquilo tá te dando prazer agora, você vai fazer agora. E esquece do futuro. E faz umas dancinhas, né? É só dançar vamos pular, fazer um yes. Libera o dia de graça. Faz igual o Cristiano Ronaldo, sai correndo e pula. Também libera, libera hormônios aí do prazer. Gente, caminhamos para o final. E espero que você crie objetivos e comece a poupar. E deixa aí, né, nos comentários as suas dicas, o que você achou, se gostou, se não gostou, se já poupa. Se cresceu no meio da ladainha, né? Se tiver dificuldade, nos procure, estamos à disposição. E eu paro de falar por aqui hoje. Que eu já e é isso, gente. Até terça-feira. Beijo. Tchau, tchau.